Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Bom dia, amados irmãos, com muita alegria, ainda com alguns probleminhas de transmissão, mas com muita alegria, estamos juntos mais uma vez para louvar e adorar ao nosso Deus. Amém? E vamos começar orando ao Senhor, pedindo a Ele sabedoria, discernimento, para que tudo que venha acontecer hoje em nossas vidas seja feita para louvor, honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esse dia lindo, maravilhoso, esse domingo do Senhor, que o Senhor nos permite viver mais uma vez. Te agradecemos, ó Pai, pela noite de sono, pela noite de descanso,
pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Senhor, pelas tribulações, pelas dificuldades, pelos problemas, porque cremos que o Senhor tem lapidado as nossas vidas, a cada um de nós. E dessa maneira, Pai, tem transformado os nossos corações. Te agradecemos, te louvamos pelo que o Senhor é, o Senhor Deus do universo, que criou a terra, criou o universo, criou cada um de nós, que nos conhece, Senhor, o nosso mais profundo do nosso ser. Te louvamos e te adoramos, ó Deus, porque enviaste a Jesus Cristo, teu Filho, Senhor nosso, para que morrendo naquela cruz, levasse a cada um de nós para o teu seio, Senhor. Te louvamos, porque apesar das dificuldades, dos problemas, sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Te louvamos, te adoramos, porque é isso que temos que fazer, porque o Senhor é Deus. Que a nossa oração, Senhor, que o nosso culto, que as palavras que iremos falar aqui, subam como aroma suave ao Senhor, e que o Senhor seja engrandecido por tudo aquilo que a tua igreja faz para o teu louvor. Que somente o Senhor seja engrandecido. Que cada um de nós, teus servos, filhos por Jesus Cristo, venhamos a diminuir para que o Senhor cresça cada vez mais e o mundo entenda que não há alegria, não há felicidade, não há paz verdadeira e real, genuína, sem o Senhor. Obrigado, Deus querido. Obrigado por tudo. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos cantar o hino 131, Vida Santificada. Yeah.
Muito bem, louvado seja Deus, né, por tudo que Ele faz por nós. Amados irmãos, hoje nós vamos trazer uma palavra que tem, na verdade, o Senhor tem colocado no meu coração já há algum tempo, e eu creio que a gente precisa expressar isso aos irmãos. Amém? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias, e aí mais uma vez, se você não tem uma Bíblia, aliás, meu amado irmão, minha amada irmã, se você conhece alguém que está seguindo a nossa escola dominical, que está seguindo os nossos cultos, e não tem uma Bíblia, entre em contato conosco. Nós queremos, né, entregar uma Bíblia para essa pessoa. Né? Nós temos essa questão muito forte em nossa igreja, de missão. Nós precisamos entregar Bíblias para as pessoas. E, é claro, acompanhar a leitura dessa Bíblia com essas pessoas. Então, se você que está nos assistindo e não tem uma Bíblia, ou, amado irmão, amada irmãzinha, conhece alguém que não tem uma Bíblia, entre em contato conosco. Tá? Nós queremos entregar uma Bíblia às pessoas. Amém? Muito bem, vamos abrir então a palavra de Deus. E a passagem que nós vamos falar hoje está em Marcos, no seu capítulo 7, versículos de 1 a 8. Evangelho de Marcos, no seu capítulo 7, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, versículo 3, vamos prestar bem atenção no 3 e no 4. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos corpos, jarros e vasos de metal e camas. Muito bem. A palavra de Deus continua. Interpelaram-no a Jesus, né, os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Amados irmãos, acenda a luzinha aqui, amados irmãos, lavar as mãos depois que chegar de casa, num momento em que estamos vivendo de pandemia, é fundamental. Lavar a mão com água e sabão, ter sempre um álcool em gel no carro, né, porque ele é mais seguro. Álcool em gel não explode carro, tá, amado irmão, minha amada irmã, pode tirar isso da cabeça, isso é bobagem. Se você tiver condição, né, de sempre chegar na sua casa, perdão, e ter um tapetinho ali, ter sempre um pano com como é que fala bem, um desinfetante, né? Ter algo para limpar os sapatos, de preferência deixar esses sapatos para fora, obviamente, da sua casa, e ter um tênisinho, um chinelinho, e aí depois você vai lá e limpa, né? São cuidados que são extremamente importantes, sempre foram, não é de hoje que são, porque vírus entram nas nossas casas de várias maneiras, mas hoje em particular as pessoas estão tendo esse cuidado e é importante e tem que ter. Né? É importante e tem que ter. Muito bem. Então, num primeiro momento, se nós olharmos para os fariseus e para os escribas, fazendo aquela pergunta para Jesus, você pode falar assim, ué, mas tem razão, né? Tem uma lógica, porque acabaram de chegar, né? Naquela época não tinha, hoje já é complicado, já pega muito pó, imagina naquela época que você não tinha calçamento, na verdade era terra batida nessas regiões,
Então, obviamente, os pés ficavam sujos. Vamos lembrar de Jesus limpando os pés dos discípulos, lembram? O pastor Francisco já explicou muito isso, o pastor Wellington já explicou isso, inclusive durante as quartas-feiras. E isso é importante, sem dúvida nenhuma. Mas muitas vezes, até de maneira inocente, meu irmão, até de maneira inocente, minha querida irmã, a gente começa a dar mais valor para limpar esse pé, lavar essa mão, do que ter um coração puro diante do Senhor. Eu queria associar essa pequena porção da palavra do Senhor com aquilo que Jesus falou. Não é o que você coloca para dentro do seu corpo que te contamina, mas aquilo que você coloca para fora, aquilo que sai, porque sai do teu coração. E a pergunta é, como está o teu coração? Do que está cheio o teu coração? Amados irmãos, muitas vezes a gente age assim, né? Não adianta, não vamos ser hipócrita e falar que não, porque nós somos assim, nós somos seres humanos, somos falhos, todos nós somos falhos. Todos nós precisamos de oração. Hoje mesmo, no início desse vídeo, que com certeza deve estar com dificuldades em termos de imagem, talvez o som esteja chegando bem, eu coloquei para os irmãos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe, para que possamos trazer a sua palavra. Mas muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente acaba se pegando em picuinha, em coisa pequena, magoando o coração das pessoas, não por aquilo que está escrito na palavra de Deus, mas por aquilo que faz parte das nossas tradições, dos nossos desejos, das nossas intenções, muitas vezes não muito cristãs, e isso acaba criando aquilo que a gente até brinca aqui de vez em quando em casa, né? Criando aquela dificuldade para, né, conviver com os irmãos, né? Tem hora que a gente fala assim, né? Como diz aquele versículo, você tem que sustentar o seu irmão, né? Tem hora que você tem que sustentar no coração de maneira firme e forte, porque tem hora, né, que a gente até brinca, tem uns irmãozinhos que Jesus, né, só pela misericórdia do Senhor. E isso muitas vezes causa problemas, né? Causa tristezas, mágoas. Eu, com certeza absoluta, já fui provavelmente responsável por alguma dessas coisas, e eu peço perdão em nome de Jesus para aqueles que assim eu fiz, para aqueles assim que, de uma maneira ou de outra, eu causei algum dano, uma tristeza. Me perdoe em nome de Jesus. Minha mãe falava, não está na Bíblia, tá? Pelo amor de Deus, mas minha mãe falava sempre, né? De boa intenção o inferno está cheio, né? E de certa forma, muitas vezes nós temos que lembrar disso, né? Que qual é a intenção do nosso coração quando nós comunicamos algo, falamos algo, pensamos algo, né? Em relação a tudo em nossa vida, amados irmãos, e principalmente em relação à igreja. Somos irmãos em Cristo Jesus. Irmão briga, ou se briga, e como briga, né? E como briga, né? Quando a gente tem assim uma liberdade maior com os irmãozinhos, a gente faz até, né? Tem eu brinco muito com o Ricardo, né? Ricardo, eu vou tirar um sarro seu, coisa parecida, porque eu tenho muita liberdade com o Ricardo, né? Com outros irmãos da igreja, a gente tem muita liberdade. Então a gente tem essa coisa, mas muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque pode ser que uma fala, uma colocação, algo que a gente diz, magoou alguém, né? E muitas vezes você não fala, por isso que eu falei até de maneira inocente, porque muitas vezes você não fala, os escribas não estavam falando uma coisa errada, mas qual era a intenção? Até de maneira talvez superficial, qual era a intenção? E é isso que eu queria colocar nos irmãos hoje, né? Passar para os irmãos hoje. Vamos pensar, minha mãe falava, né? Nós temos 2 olhos, 2 orelhas, eu em particular tenho um baita no nariz grandão, mas também tenho 2 narinas e uma boca. 2 mãos. Vamos escutar mais, ouvir mais, sentir mais, tocar no sentido, né? Que hoje então pode estar podendo, e tentar falar aquilo que enriquece o coração dos outros, aquilo que traz santidade em relação aos outros, para que a gente possa continuar sendo uma igreja embaixo da vontade do Senhor, para que possamos continuar vivendo nesse momento difícil, porque está difícil, está complicado. Nós estamos vendo aí uma certa liberalização das coisas, mas as pessoas continuam morrendo.
Aqui no estado de São Paulo, nós temos 25% de todas as mortes do Covid-19 do Brasil. 25%, ou seja, 1 em cada 4 pessoas que morreram nesse país, morreram aqui no nosso estado, e em particular na região metropolitana nós estamos inseridos. Vamos agir com mais amor. Amém? Vamos ter mais amor no coração. Eu preciso começar a fazer isso. Por isso que eu peço perdão em nome de Jesus se eu causei alguém que está nos vendo, ou alguém que ainda não está nos vendo. Se você sabe de alguém que eu causei um dano, por gentileza me avise que eu quero ir lá pedir perdão para essa pessoa, porque eu preciso fazer isso. Porque somos cristãos, não somos perfeitos. Só seremos santos, né? E porque buscamos a santidade quando estivermos com Jesus no céu. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus os encha de graça, de amor, de misericórdia, de paz, de longanimidade, de discernimento, de sabedoria, para que possamos continuar vivendo juntos no caminhar da fé diante do Senhor como uma verdadeira família cristã. Amém? Que Deus os abençoe. Muito bem, vamos aos nossos avisos gerais. Então vamos lá, primeiro, né? O nosso missionário da semana é o nosso querido Luciano de Azevedo, lá em Moçambique, orem por eles. Daqui a pouquinho às 10 horas, nossas aulas gravadas, né? Não sei o pessoal da mocidade aí, que aquele jeitão todo super legal deles. Às 18 horas, nosso culto vespertino, transmitido ao vivo da nossa igreja, né? Às quartas-feiras, o reverendo Francisco, trazendo sempre uma palavra de carinho, de conforto aos irmãos, e às quintas, o reverendo Wellington, trazendo uns estudos maravilhosos, sempre às 20 horas, né? Lembrar do Convida 20. Quem é que pode ser atendido pelo projeto, amados irmãos? Todos os irmãos da igreja, obviamente, né? E também os seus familiares, parentes, amigos. Então, ó, estamos aí, queremos ajudar, mas precisamos que os irmãos nos indiquem quem possam ser ajudados. Tem muitas pessoas sendo ajudadas pelo projeto, mas precisamos que os irmãos nos ajudem a ajudar mais pessoas ainda, né? Hoje, nossa agenda de serviços vai falar dos produtos do Carlinhos, o Carlinhos, nosso diácono, marcenaria em geral, nossa querida Joana e seus produtos da Natura, então meninas para ficarem cheirosas e bonitas, a Joana, a Jussara, corretora de seguros, uma coisa muito importante, né, nossa querida Jussara, e o nosso querido Elivan, corretor de imóveis, né, trazendo aí, comprando, vendendo, alugando, é sempre bom, né. Na próxima semana vamos falar de mais 4, muito bem. Agora nós temos um comunicado para a liderança do nosso pastor, eu vou colocar para os irmãos aqui, amém? Vamos escutar com bastante atenção. Bom dia, amados irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de fazer a leitura do Salmo 138, graças a Deus por sua fidelidade. Diz assim a palavra do Senhor: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amados, é um salmo de ação de graças. O salmista rende graças ao Senhor pelos feitos do Senhor, pela proteção do Senhor, por ter ouvido as suas orações e socorrido na hora da tribulação. Temos passado juntos um ano muito difícil, mas estamos atravessando. Já passamos 6 meses desta quarentena e estamos aguardando, né, o desenrolar dos acontecimentos, para em breve recebermos as vacinas e as coisas
começarem a retornar ao normal. Nós queremos agradecer, sim, render graças, porque mesmo em meio às adversidades e tribulações, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem cuidado do seu povo, Ele tem guardado o seu povo, tem abençoado, confortado, mesmo nas horas difíceis. O Senhor tem feito isso na vida do seu povo e da nossa igreja em particular. Por isso, nossa palavra de gratidão a Deus pelo ano que nós estamos tendo. Apesar das adversidades, estamos atravessando com a graça do Senhor. Damos graças a Deus porque a igreja tem sido assistida pelos presbíteros, pelos diáconos, pela liderança. Os trabalhos têm sido realizados de uma forma remota, porque é o que pode ser feito nesta situação de pandemia, de cuidado sanitário com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas. E temos procurado fazer o melhor para a glória do Senhor, né? Porém, as programações que foram agendadas, o calendário da igreja, obviamente, não pode ser cumprido. Então, o conselho da igreja, entendendo as dificuldades, o empenho dos irmãos, mesmo em meio às adversidades, o conselho da igreja decidiu que na próxima reunião estará renomeando para 2021 todos os cargos da igreja, todos os cargos, todas as nomeações, todas as designações e mesmo os cargos eleitos das sociedades internas. O conselho resolveu que toda a liderança terá a oportunidade de, no ano de 2021, cumprir aquilo que não pôde realizar neste ano de 2020. Assim, entendendo, estaremos formalizando isso na próxima reunião do conselho no mês de outubro. Assim, todos os irmãos que receberam alguma função, algum cargo, uma nomeação, designação ou eleição em qualquer sociedade interna da igreja, estarão com seus cargos assim continuados para o ano 2021. Se porventura algum irmão, por alguma questão particular, pessoal, não poderá atender, não poderá estar presente nessa situação, nos procure particularmente, converse conosco para que nós possamos assim suprir esta situação e resolver essa questão, tá bom? Então, em princípio é isso. Toda a liderança da igreja que foi nomeada e eleita para 2020 será assim, nomeada para 2021, por parte do Conselho, na próxima reunião. E que Deus nos abençoe, que possamos as coisas voltarem ao normal e tudo der certo para a glória do Senhor e realizarmos aquilo que está em nosso coração. Muito obrigado, fique com Deus, um grande abraço, é a nossa palavra dessa manhã. Que Deus abençoe a todos. Opa, vídeo errado. Vamos aqui. Ok? Beleza? Muito bem. Então agora sim, vamos aos nossos aniversariantes, né? Olha lá, Érica, parabéns, Érica, Deus te abençoe, querida, né? Muitas felicidades, que o Senhor encha você de graça. Nosso querido Zé, meu querido Zé, para começo de conversa, né? Eu amo você sabe disso. Que alegria, feliz aniversário. Chegou nos 40, hein, rapaz? Tá quase, hein? Tá bonito ainda, vamos lá. Né? E o meu querido Hélio, Deus te abençoe, meu amado irmão, né? Fez aniversário ontem, a gente mandou um monte de parabéns para ele. Deus o encha de graça, de amor, de misericórdia. Amém, amado? Que alegria poder todo domingo falar de vocês aqui, dos aniversariantes da nossa semana, né? Vamos às nossas aulas então. Reverendo Francisco, né? Daqui a pouquinho, mais alguns minutos. Espiritualismo da moda, lição 3, da mesma maneira, nosso querido presbítero Nivaldo, falando com jovens e adultos lá da congregação, nosso querido Antônio Carlos, Toninho, né, ao vivo com o pessoal da Unijovem, lá no, Instagram, né? Depois nós temos o meu querido Jorge, né? Eu já cansei de falar para ele, eu falo toda semana uma coisa, Jorge, meu querido, né? O Eduardo já chegou, para não falar outra coisa, se você quiser tirar um tempinho, mas ele sempre aqui junto com a gente nos abençoando. Deus te abençoe, Jorge Rê, Deus abençoe vocês, né? Nossa querida amada Valdinéia, nossa Néia, falando com os avantes, aula 11, o Rio Jordão, muito linda essa aula. Aí vem a tia Luciana falando do sonho, o sonho que aconteceu. O que será que sonho é esse, hein? Muito legal. Depois nós temos a tia Regiane falando de Pedro e Cornélio. É uma lição muito interessante, muitíssimo interessante. Quem é esse Cornélio? Alguém lembra? Muito bem. Nossa querida tia Eunice falando, a mamãe lê a Bíblia, fundamental, amadas irmãs.
fundamental. Claro que, obviamente, os pais também têm que ler a Bíblia com os filhos, mas a mamãe lê a Bíblia, fundamental, né? Minha querida Ana, né? A mamãe de uma moça linda de morrer. Vamos lá, lição 30, obediência e felicidade de Daniel. Olha que lição maravilhosa, né? Que a Ana está trazendo para vocês aí da Deus e Amor, nossos catatauzinhos de 2 a 3. E os pequenininhos, né? O bom pastor. Uma lição linda, muito linda. A tia Eliane deixou a lição muito bonita. E, finalmente, a nossa querida Marcilene, lá na congregação, falando da cidade de Belém. A importância da cidade de Belém para a vida, não só de Cristo, mas da nossa vida. Por que é importante, né? Temos que conhecer. O nosso canal, como os irmãos já sabem, todas as programações da igreja, todos os vídeos, nós colocamos lá no canal. Então, se os irmãos tiverem alguma dificuldade, problema, não puderem assistir, vão até o canal que estão lá, tá bom? Muito bem, amados irmãos, nós estamos finalizando, louvando a Deus pela oportunidade maravilhosa de estarmos mais uma vez juntos aqui, agradecendo ao Senhor por estarmos, enquanto igreja, unidos em espírito, para louvar e adorar ao Senhor. Amém? Que isso possa ser uma constante em nossas vidas, que possamos viver como família mesmo, como irmãos e irmãs, né? Nos abençoando, nos ajudando a construir uma convivência melhor embaixo do amor de Jesus. Amai a teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento de Deus. Então amemos a Deus de toda a nossa força, de toda a nossa garra, toda a nossa esperança. Mas amemos os nossos irmãos como a nós mesmos. Amém? Vamos orar, nós vamos finalizar a nossa EBD com uma oração. Pedir para minha princesinha estar vindo aqui para orarmos juntos, para finalizarmos mais essa abertura da Escola Dominical. Amém? Vamos orar então. Pai querido, nós te louvamos por esse dia na tua presença, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos sustentou e mais uma semana que se passou. E nessa semana que se inicia, Senhor, o Senhor renova a nossa esperança, a nossa alegria, nos concede um dia lindo na tua presença. Que o nosso coração seja sempre grato, Senhor, ciente de que em todas as coisas é o Senhor que conduz, quem restaura, quem fortifica, quem sustenta o teu povo. Que o Senhor coloque amor verdadeiro nos nossos corações, ao Senhor sobre todas as coisas e com todas as nossas forças, e ao nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. E que possamos conviver como família da fé, unidos de coração e em espírito, Senhor. E que estejamos sempre, Senhor, prontos para servir ao Senhor com toda a nossa alegria, com toda a nossa dedicação. Que o Senhor esteja consagrando as nossas vidas, Senhor, para o teu trabalho, que o Senhor nos permita, Senhor, ser luz e sal aonde quer que o Senhor nos coloque, Senhor, para que teu nome seja conhecido através das nossas vidas e para que mais pessoas possam ser salvas, possam ter o contato com o Evangelho do Senhor. Te pedimos, Senhor, abençoe o trabalho dos nossos missionários adotados, Senhor, de todos aqueles que o Senhor tem enviado para campos longínquos, que o Senhor os sustente e coloque no nosso coração, Senhor, essa disposição de estarmos presentes na vida desses nossos irmãos, para abençoá-los com as nossas orações, com a nossa convivência, Senhor, que eles se sintam amados, acolhidos pela tua igreja e que possamos também enviar as nossas ofertas com gratidão, sabendo que tudo que temos provém do Senhor, que sejamos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, no apoio aos nossos missionários, que o Senhor nos dê cada dia mais esse sentimento de missão de levar a tua palavra, compartilhar a tua graça maior do que a própria vida, para com aqueles que o Senhor nos permite ter contato. E que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor o sustente com a tua graça, Senhor, nesses dias de aflição. Que o Senhor renove a nossa fé,
que o Senhor aumente o nosso amor uns pelos outros, que possamos estar unidos de coração e no Espírito do Senhor, que tenhamos, Senhor, a vitória sobre essa enfermidade, que o Senhor visite os nossos enfermos, em especial nós clamamos pela vida do reverendo Daniel. Senhor, o Senhor sabe a angústia que a família está passando nesse momento, nós clamamos em nome do Senhor Jesus, que é o Senhor e sustentador das nossas vidas. Faz a tua vontade, Senhor, na vida desse teu servo. Sustenta essa família nesse período de aflição e com essa família, tantas outras famílias, Senhor, que têm sofrido por essa enfermidade e por tantas outras, Senhor, que têm acometido o teu povo nesse período difícil. Que o Senhor esteja também abençoando e guardando as famílias que estão ainda em luto, Senhor, sentindo a falta dos seus entes queridos. Ó, Senhor, derrama o teu bálsamo santo sobre cada família e que tenhamos gratidão, Senhor, pelas vidas que compartilhamos, pelas pessoas queridas que estiveram entre nós, mas que o Senhor levou para si, porque possamos entender isso, que nós não somos de nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor, e que possamos viver aqui da melhor forma, para louvor e glória do teu nome, e que o nosso legado aqui, Senhor, seja um legado de uma experiência de fé, uma experiência que glorifique o seu nome, para que mesmo depois que partimos, as pessoas possam se recordar com carinho, Senhor, porque é o Senhor que abençoa, o Senhor que sustenta, o Senhor que nos faz fazer a diferença nesse mundo. Amém. Traz, Senhor, alegria aos nossos corações, nós nos regozijamos com os nossos aniversariantes, pedimos que o Senhor continue abençoando as suas vidas, Senhor, sustentando-os em todo o tempo, e que o Senhor conduza a tua igreja, cada dia mais e mais, para louvor, honra e glória do teu nome. Abençoe a nossa liderança, os nossos pastores, abençoa-nos nos decorrer dos trabalhos desse dia, Senhor. Que o seu povo esteja sempre voltado para o Senhor, de todo o coração, e que teu Santo Espírito possa passear no nosso meio, com liberdade, para louvor da tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém, Jesus. Amém. Que assim seja. Hoje nós vamos terminar um pouquinho diferente. A gente sempre coloca uma música, um hino no final, mas eu queria convidar você, meu amado irmão, você, minha irmã, você, querida que nos acompanha, a ter, né? Nós já estamos enviando as aulas gravadas, os links das aulas gravadas. Mais um pouquinho eu vou colocar aqui no Facebook também. Eu queria que você orasse, que você se colocasse diante do Senhor, que você gastasse uns 3, 5 minutos em oração, pedindo a Deus que nos abençoe, que continue abençoando a liderança da tua igreja, abençoando a sua vida e a vida daqueles que você ama, todos aqueles que estão diante de ti. Amém? Vamos fazer isso? 2, 3 minutos de oração, 5 minutos, claro, né? Nós podemos orar muito mais do que isso. Mas que você tenha esses pequenos 2, 3, 5 minutos de oração antes do início, antes que você vai escutar e ver, na verdade, as lições das aulas da Escola Dominical. Amém? Que Deus o abençoe e encha de graça o seu domingo. Amém.